Olá pessoal, eu sou a Érica, sou membro do Comitê Coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e estou aqui para compartilhar e apresentar para vocês o documento que o movimento lançou recentemente, em agosto de 2020, um documento que se chama Por um Brasil Mais Doador Sempre e que busca trazer diretrizes para todos aqueles que de alguma forma atuam com cultura de doação, atuam para promover, para desenvolver a cultura de doação no Brasil e também para aqueles que queiram se somar nessa agenda, nesse processo, nesse desafio, né, de desenvolver cultura de doação no Brasil. Esse documento foi construído de forma muito colaborativa, com mais de 70 pessoas que de alguma forma participam ou estão engajadas, conectadas com o movimento de alguma forma e que de fato atuam já nessa agenda, né, com um profundo conhecimento do nosso contexto em relação à doação, né, e para a gente, quando a gente está falando em ampliar e promover cultura de doação, a gente está falando basicamente de ter cada vez mais brasileiros e brasileiras que doem cada vez mais recursos e que essa doação possa ser concretizada, possa ser realizada de uma forma cada vez mais engajada e com esse sentimento de corresponsabilidade que todos nós temos pelos desafios que a gente tem como sociedade, né, desafios históricos e que nesses últimos meses só têm se mostrado cada vez mais profundos e mais urgentes. A proposta desse documento de diretrizes estratégicas é ser um primeiro passo para que a gente possa construir uma agenda comum, que estimule uma atuação cada vez mais coordenada, mais articulada e mais colaborativa entre esses atores. Então, eu vou apresentar para vocês as 5 diretrizes, né? Cada uma delas pode ser entendida um pouco como pontos de acupuntura, né? São desafios, né, que a gente tem hoje, que se a gente conseguir dar conta deles nesses próximos anos, nesses próximos 5 anos, né, que é o período que a gente estabeleceu aí para trabalhar nessas diretrizes, a gente entende que a gente tem um potencial enorme de dar um salto na forma como doamos enquanto sociedade, né? Então, as 5 diretrizes são as seguintes. A primeira é educar para a cultura de doação. Aqui o mote a gente precisa de uma educação para a generosidade. Essa educação precisa começar dentro de casa, mas precisa estar na escola, precisa estar em todos os espaços onde exista uma proposta de formação e de educação. A segunda diretriz é promover narrativas engajadoras. E aqui a ideia é que doação precisa virar assunto do dia a dia, precisa virar conversa na hora do jantar. A gente precisa conectar doação como algo recorrente e com narrativas cada vez mais positivas. A diretriz número 3 é criar um ambiente favorável. Aqui a questão básica é doar precisa ser fácil e para que doar seja fácil é preciso que a gente tenha um ambiente institucional e legal que favoreça a doação e é preciso que a gente tenha cada vez mais mecanismos que possibilitem doar em nas situações mais inesperadas da nossa vida, né, e de forma fácil. A diretriz número 4 é o fortalecimento das organizações da sociedade civil. A gente precisa cada vez mais de uma sociedade civil plural, forte, atuante e financeiramente sustentável. E para isso, os recursos de doação são recursos fundamentais e imprescindíveis, né? Então, para que eles cheguem nessas organizações, é preciso que nós, como sociedade, entendamos a importância das organizações da sociedade civil para a sociedade, para a democracia e para todos os desafios que a gente tem que superar e tem que enfrentar. E por fim, a diretriz número 5 é fortalecer o ecossistema promotor da cultura de doação. Então a gente precisa se reconhecer, todos nós que trabalhamos com doação, a gente precisa se reconhecer como ecossistema e trabalhar cada vez mais de forma articulada e de forma estratégica. E esse documento é um bom começo para que a gente consiga estabelecer conversa sobre a direção que a gente precisa ir.
Então essas são as 5 diretrizes. No documento, para cada uma das diretrizes a gente traz um resumo, uma lista de atores chaves para que a gente possa de fato promover uma transformação, uma mudança naquelas diretrizes e uma série de recomendações de ações prioritárias para que a gente consiga ter um salto evolutivo, né, em cada uma dessas diretrizes. Então eu convido todo mundo a entrar no site do Movimento por uma Cultura de Doação, que é www.doar.org.br. Acessem o site, o documento está lá disponível e o convite é para que todos vocês leiam o documento, né? Que ele possa de alguma forma contribuir com a ação de vocês no que diz respeito à doação e fica também o convite para que vocês disseminem, espalhem esse documento para todas aquelas pessoas e organizações que de alguma forma também estejam conectadas com essa causa. Então, meu recado aqui hoje é esse. Desejo para vocês uma ótima reunião.